seja bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Depois de termos estudado o Velho Testamento, estamos no Novo Testamento estudando os 4 Evangelhos, e mais especificamente o Evangelho de João. Preste atenção na leitura do 2º capítulo. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E eles encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando João se propôs a escrever este evangelho, ele declarou que o seu propósito era relatar os sinais e milagres de Jesus, porque ele cria que assim as pessoas examinariam aquele relato e se convenceriam de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Sua intenção ao escrever era que todos crescem e assim recebessem a vida eterna. É interessante notar que o primeiro milagre relatado é a transformação de água em vinho que Jesus fez numa festa de casamento depois que o vinho acabou. Muitas das regras legalistas sob as quais vivemos não passam de padrões regionais de santidade. Existem muitos livros de regras por aí, e cada um possui um conjunto específico de regras e tabus. Conheço um pastor que teve várias oportunidades para viajar para outros países, e a coisa pode ficar ainda mais confusa quando visitamos uma cultura diferente da nossa. Ele passou uma semana na Grécia com um tipo de apóstolo Paulo dos nossos dias, um advogado grego que pastoreia a igreja evangélica livre daquele país. Esse pastor tem uma igreja muito grande em Atenas e outras 75 igrejas espalhadas em toda a Grécia. Esse pastor, meu amigo, teve o privilégio de pregar na igreja de Atenas, em algumas igrejas filiais em Tessalônica, Coríntios e em mais alguns outros lugares mencionados na Bíblia. O pastor grego pregava muito bem. O pastor, meu amigo, não entendia sobre o que ele pregava porque ele era grego e ele pregava em grego, mas sabia que era o Evangelho. E as pessoas se convertiam enquanto ele pregava. Mas ele bebia meia garrafa de vinho cada vez que entrava num desses restaurantes. Finalmente, no fim de semana, o pastor grego perguntou ao meu amigo: "Escuta, você se sente incomodado com as taças de vinho que eu bebo?" E o meu amigo respondeu: "Não, Thanos." O nome dele era Thanos. "Não, Thanos, lembra que até Paulo receitou um pouco de vinho para Timóteo?" Aí ele disse: "Ah, Paulo, pois é, Paulo disse isso a Timóteo, porque Timóteo estava doente. Se Timóteo estivesse bem, Paulo diria: tome muito vinho, Timóteo. Mas como ele estava doente, Paulo disse: tome um pouquinho só." Bom, o fato dele beber muitas taças de vinho não significa que ele não era um homem de Deus. Mas era um pouco estranho para meu amigo, porque esse meu amigo não conhecia muito além daquilo em que tinha sido criado. Na verdade, eu também não tomo vinho e não tomo nada de bebida alcoólica. Acredito que não faz bem para mim e não faz bem para muita gente também. Se muita gente parasse de beber, eu acredito que teríamos um mundo muito melhor. Portanto, a minha opinião pessoal seria: não vale a pena beber, porque há muitas experiências tristes com pessoas que começam a beber um pouquinho e acabam bebendo muito. Então, na verdade, para mim, essa história de bebida alcoólica realmente, ela não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. Eu, particularmente, diria não à bebida alcoólica. Sempre disse e sempre vou dizer não à bebida alcoólica. Ela não faz bem de verdade. Mas
Agora que estamos estudando o segundo capítulo de João, supere toda a sua santidade regional. Examine esse primeiro sinal de Jesus. O que João estava tentando nos mostrar? Vamos avançar para o segundo nível, o nível de significado mais profundo deste evangelho. Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria. Creio que além de falar sobre o milagre em si, encontramos uma bela alegoria neste relato. Antes de mais nada, este relato mostra de forma alegórica o que acontece quando as pessoas respondem ao chamado de Jesus. Elas nascem de novo. Nascem do Espírito. É isso que representa a transformação da água em vinho. O novo nascimento. Quando Maria chegou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho, foi como se ela tivesse dito, eles não têm mais alegria. Um pouco de conhecimento sobre a história do povo de Deus nesse período leva a concluir que eles realmente não tinham alegria nenhuma. Poderíamos também dizer que o primeiro passo para nascer de novo é confessar que ainda não nasceu de novo. Ouça o relato bíblico de alguém que nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Quando você considera o fruto do Espírito, a vida abundante que surge dentro de alguém que nasceu de novo, você acaba concluindo, não é assim comigo. É como se você estivesse dizendo, não tenho mais vinho, não tenho vinho. Isso ilustra o primeiro passo que você deve tomar para nascer de novo. O segundo passo do novo nascimento está ilustrado nas palavras de Jesus para os serviçais. Encham os potes com água. A água na Bíblia representa a própria Bíblia. Esse é o segundo passo para nascer de novo. Encha-se com a palavra. A Bíblia frequentemente funciona como um veículo de Deus para o novo nascimento. No capítulo 1 de sua primeira carta, Pedro afirma que o novo nascimento é como um nascimento natural. No nascimento natural, temos primeiro a semente, depois um ovo, a concepção, o desenvolvimento da vida e, por fim, a crise do nascimento. A semente, nesse caso, é a palavra de Deus. Já o apóstolo Paulo diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E é para isso que existe o encontro com a palavra, para que muitas pessoas ouçam e creiam. Tenho visto que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, uma semente é plantada. Essa semente, ela germina e leva a pessoa ao novo nascimento. Por isso, encha sua vida, sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Esse é o segundo passo. O terceiro passo para esse nascimento alegórico acontece enquanto você enche o seu vaso com água, com a palavra de Deus. Façam tudo o que Ele lhes mandar. O que dá vida à palavra dentro de nós não é o simples fato de ouvi-la, mas sim obedecê-la. Quando você pratica a palavra de Deus, ela produz fruto na sua vida. Foi o que aprendemos com a parábola do semeador. Por isso, quando você estiver se enchendo com a palavra de Deus e ouvir sua voz dizendo, faça, então você deve obedecer. O quarto passo nesse nascimento alegórico acontece quando a água é transformada em vinho e o vinho é servido. Mas alguma vez você já se perguntou quando foi que a água transformou-se em vinho? Acho que foi quando os serviçais tiveram fé para servir a água. E depois eles foram ver que ela já estava transformada em vinho. Mas eles tiveram fé para servir a água, porque eles sabiam que o que eles tinham colocado dentro dos potes era água. Isso nos sugere que, quando experimentamos o novo nascimento, devemos perceber uma diferença no nosso relacionamento com as outras pessoas, porque ele vai mudar drasticamente a maneira como você interage com seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas. Depois que você nasceu de novo, pode haver momentos em que ache que terá que renascer outra vez, e mais uma vez. Se você se encontrar nessa situação, saiba que você precisa de uma renovação, de um reavivamento. A história do milagre de transformação de água em vinho também pode representar uma alegoria do reavivamento. E para que você perceba e receba esse reavivamento, você deve tomar alguns passos. Primeiro, confesse que o seu vinho acabou. Confesse que acabou a sua alegria. Em segundo lugar,
Encha seu vaso com a palavra de Deus, vá para algum lugar, isole-se um pouco e encha sua mente e seu coração com a palavra de Deus. É bem provável que você ouça a voz de Deus dizendo, faça isso, ou não faça aquilo. E a terceira coisa a fazer é obedecer à voz de Deus, e aí você experimentará um reavivamento em sua vida. Em quarto lugar, você deve pedir a Deus que use esse reavivamento como uma bênção para todos aqueles que participam da sua vida. Depois de tomar essas 4 atitudes, você verá que sua vida em Cristo terá sido renovada e que Deus fez de algo bem comum e simples, algo extraordinário. Ele sempre faz isso, transforma a água em vinho. O resultado imediato deste milagre de Jesus em Caná da Galileia foi que os discípulos pela primeira vez creram nele. O que é a vida? Vida é nascer de novo. João repete isso em vários capítulos. Vida é viver a transformação da água em vinho. Bom, creio que vida seja também ter comunhão com Jesus Cristo e participar de um compromisso dele conosco e nós com ele. Quando você sabe que Jesus comprometeu-se com tudo o que ele é e tem com você, aí você passa a ter qualidade de vida. Você já confiou a Jesus Cristo a transformação da sua vida de água, isto é, absolutamente comum, em algo extraordinário? Você já foi reavivado através da confiança em Jesus Cristo e da obediência a Ele? Agora quero fazer outra pergunta. Você já recebeu o tipo de vida que João chama de eterna? Se você não tem a vida plena e abundante que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que tem para nós, bom, aí eu preciso saber se você já refletiu sobre todos os sinais e evidências miraculosas que João compartilhou em seu evangelho. Você já considerou todos aqueles sinais? Você acredita que Jesus é o Cristo, o Messias? João afirmou que seu propósito em escrever este livro era mostrar as evidências e que Jesus é o Cristo. E crer nessa verdade é um pré-requisito para que você receba a vida eterna. No capítulo 1, João afirmou que quando as pessoas criam em Jesus, nasciam de novo. No capítulo 2, aprendemos através do milagre da transformação da água em vinho que nascemos de novo. Hoje vamos estudar o capítulo 3, talvez o mais conhecido do Evangelho de João, que relata o diálogo de Jesus com o rabino Nicodemos. Nos capítulos 3, 4 e 5, João trouxe ilustrações de indivíduos que nasceram de novo. O primeiro deles foi Nicodemos, rabino muito respeitado em Jerusalém. Esse homem procurou Jesus numa noite chamando-o de mestre. Olha que interessante. Humanamente falando, Jesus era apenas um carpinteiro da cidade de Nazaré. E o rabino mais destacado de Israel chegou logo chamando Jesus de mestre e dizendo, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Algumas pessoas destacam o fato de que Nicodemos procurou Jesus à noite. Talvez ele trabalhasse o dia todo ou não quisesse que ninguém soubesse desse encontro. Não sabemos por que ele foi à noite, mas sabemos por que ele foi. Ele estava impressionado com o que viu Jesus fazendo e, como resultado, quis ouvir o que Jesus tinha a dizer. Engano nosso achar que hoje as coisas são diferentes. Lembre-se de que para Jesus é mais importante o que a pessoa faz do que o título que ela tem. Nicodemos não procurou Jesus por causa dos comentários dos religiosos. Ele procurou Jesus por causa do que viu Jesus fazendo e queria saber qual era o seu discurso religioso. Foi assim que começou a conversa deles. Por causa da maneira como Nicodemos iniciou a conversa, Jesus manteve a porta aberta para aquele diálogo religioso. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Essas palavras estão no capítulo 3, a passagem mais importante sobre o novo nascimento. Nascer de novo. O que isso significa? Para Jesus, qual é o propósito desse novo nascimento? Jesus não disse que o novo nascimento é o objetivo final. O novo nascimento é o meio para se chegar a um fim. Jesus disse, você tem que nascer de novo.
E eu vou dizer por quê. O que é nascido da carne é carne. O seu nascimento físico fez de você uma criatura física. Poderíamos concluir que Jesus disse que ele não passava de um animal mais sofisticado, por exemplo. Mas esse nascimento não faz de ninguém um ser espiritualmente vivo. Se você quer ser espiritualmente vivo, tem que passar pelo nascimento espiritual. Tem que nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer de novo, porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A questão aqui não é o novo nascimento, mas o reino de Deus. O novo nascimento é o meio para chegar a este fim. O reino de Deus é o fim, é o propósito. O que é o reino de Deus? Vimos que a resposta para esta pergunta está no Velho Testamento e no Sermão da Montanha. O reino de Deus é a esfera sobre a qual Deus governa. Se isso inclui você, se ele se tornou seu rei e você está sujeito a ele, então você faz parte do seu reino. Você já viu e já entrou no reino dele. Por alguma razão, muita gente acha que o reino de Deus é o céu depois que você morre e que ninguém vai para o céu a não ser que nasça de novo. Não foi isso que Jesus disse. Quando você nasce de novo, você vê e entra no reino de Deus. Não acontece só quando você morre, mas já, agora. O resultado do novo nascimento é: Jesus é Senhor. Depois do novo nascimento, a pessoa vê o reino de Deus e entra num relacionamento com Jesus, no qual ele é, de fato, o Senhor e Rei. Uma vez eu fiz 2 perguntas a um grupo de líderes da igreja. A primeira pergunta foi: baseados na segunda parte do capítulo 6 de Mateus, quais devem ser suas prioridades? Segunda: baseados em como vocês usam o seu tempo, dinheiro, energia e afeição, quais são suas verdadeiras prioridades? A primeira pergunta, alguns responderam: pela primeira vez na minha vida percebo que Jesus disse que ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Nunca tinha me dado conta disto. E a segunda pergunta, alguns responderam: bom, baseado em como tenho vivido francamente, acho que a coisa mais importante na minha vida sou eu mesmo, minha esposa, meus filhos, e depois a minha aposentadoria, o seguro de vida, esse tipo de coisas. Depois que eles deram as suas respostas, falei sobre o capítulo 3 de João, e que Jesus disse que quando nascemos de novo, ele é nosso rei, e passamos a ter uma relação com Deus onde ele de fato é nosso rei. Isso não quer dizer que Deus exerça plenamente o seu reinado em nossa vida, mas pelo menos iniciamos uma relação em que ele é nosso rei. Muitos daqueles líderes nunca tinham tido esse tipo de relacionamento com Cristo. Ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus são as primeiras evidências do novo nascimento. Será que você também pode dizer que já nasceu de novo? A pessoa que nasceu de novo assume que Deus é seu rei e que está sujeita a ele. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos perguntou 2 vezes como que um homem poderia nascer de novo. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos levou tudo muito ao pé da letra, e acho que Jesus ficou até um pouco irritado com ele. Basicamente, Jesus disse o seguinte: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Foi isso que Jesus falou. Eu tenho certeza que nessa hora Jesus estava olhando bem dentro dos olhos de Nicodemos. Nicodemos tinha perguntado: como? E Jesus respondeu: creia. Parafraseando, a resposta de Jesus foi esta: Nicodemos, você se lembra do livro de Números, quando aqueles reclamões foram picados por cobras? Deus detesta reclamões e por isso mandou serpentes para picá-los. Está lembrado disso? Mas aí Deus mandou uma mensagem de misericórdia. Vou levantar uma serpente de bronze, numa haste, bem no centro do acampamento, e qualquer que tiver sido picado e olhar para a serpente será curado. Muitos disseram: isso desafia todas as leis da medicina. Como que olhar para um pedaço de bronze pode curar alguém de picada de cobra? Não faz sentido, mas é a única esperança que temos.
Todo mundo então foi até o centro do acampamento para olhar para a serpente e ser curado da picada de cobra. Você se lembra disso, Nicodemos? Eu vim para este mundo para ser erguido numa cruz. Eu vou morrer numa cruz porque sou o único filho de Deus e sou a única solução de Deus. Quando as pessoas olharem com fé para mim naquela cruz, serão curados dos seus pecados e serão pessoas plenas com vida eterna. Foi isso que Jesus respondeu quando Nicodemos perguntou como. Quando Nicodemos perguntou como, a resposta de Jesus foi: creia. O que significa crer? João nos mostra isto nos capítulos do seu livro. No capítulo 5 ele fala sobre o que significa crer. Assim como aquelas pessoas olhavam para a serpente e eram curadas através da fé. Pura e simples, você olha para Jesus na cruz e fala para Deus: Senhor Deus, creio que este é o seu único Filho, Salvador e solução. Confio no seu Filho para ser salvo. Quando você faz isso, você nasce de novo. É isso que significa nascer de novo. É assim que acontece. Essa é a sua parte. E ela é bem simples. Sua parte no novo nascimento é crer. A parte de Deus no novo nascimento é muito difícil de entender. Será que você precisa entender alguma coisa de obstetrícia para nascer fisicamente? Você não precisou entender nada de medicina para vir ao mundo. Sua participação no seu nascimento foi passiva. Você simplesmente nasceu. Jesus falou simplesmente: nasça de novo. Você satisfaz certas condições. Você faz sua parte. E a sua parte é crer. A partir daí, Deus faz a parte dele. A sua parte é crer. E Deus dá a experiência do novo nascimento. Quem é Jesus no capítulo 3? Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é o único Salvador. Jesus é a única solução de Deus. Deus não tem outro Salvador nem outra solução a não ser Jesus. E este é o Jesus no capítulo 3 de João. O que é fé no capítulo 3? Fé é olhar e viver. É muito simples. Olhe para Jesus e viva. É isso que é fé no capítulo 3 de João. O que é vida no capítulo 3 do Evangelho de João? Vida é nascer de novo. Vida é ver que Deus quer ser o seu rei. Vida é ter uma relação com Deus na qual Ele é, de fato, o seu rei. Vida é quando você vê o reino de Deus e entra para este reino. De acordo com o capítulo 3, vida é quando você nasce de novo. Temos muito mais para descobrir no Evangelho de João. Então, até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.